Olá, meus amados do terceiro ano. A gente vai dar continuidade à revisão do componente curricular de língua portuguesa. Vamos falar de verbo. Verbo no tempo presente, passado e futuro. Você sabe a diferença? Vamos revisar. Verbo é a palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza situados no tempo. O verbo indica a ação. Vamos ao exemplo. A menina pula corda. Qual é a ação da menina? Pula corda. Pula é um verbo que indica ação. Aprendemos que o verbo pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, por exemplo, correr. Correr é um verbo que indica ação. Ficar, por exemplo, Maria ficou feliz. Então, ficou é o estado de Maria, o estado emocional de Maria. E o fenômeno da natureza, temos aí o exemplo do verbo chover. Hoje choveu muito. Entenderam? Espero que sim. Os verbos possuem 3 conjugações. A primeira conjugação são verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. E a terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Primeira conjugação, que são os verbos terminados em AR. Vamos fazer a leitura do exemplo de verbos na primeira conjugação. Cantar, falar, estudar. Todos esses verbos têm a terminação AR. Já a segunda conjugação são os verbos terminados em ER e OR. Os exemplos abaixo: vender, escrever e pôr. Esses são os exemplos de verbos na segunda conjugação. E já a terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Por exemplo, dividir, subir. Quanto ao tempo do verbo, eles podem ser tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Vamos ler o exemplo de verbo no tempo presente. As crianças brincam no recreio. Brincam é um verbo que está indicando a ação agora, nesse momento. Brincam, está acontecendo. Tempo passado. As crianças brincaram no recreio. Brincaram indica um ato que já aconteceu, por isso é chamado de tempo passado. No tempo futuro, a ação do verbo indica que não aconteceu, mas que irá acontecer. Vamos fazer a leitura da frase. As crianças brincarão no recreio. Brincarão é um verbo que indica tempo futuro, que ainda irá acontecer. Também estudamos o cedilha. É importante lembrar que o cedilha é um sinal que se coloca debaixo do C antes das vogais A, O, U, para lhe dar um som de SS. Exemplo, disfarçar. O cedilha está antes da vogal A e tem som de SS, mas escrevemos com cedilha. Açude. O cedilha antes da vogal U. Paçoca. O cedilha antes da vogal
O. Observe e preste bastante atenção. Não use o cedilha antes das vogais E e I. O cedilha se usa antes das vogais A, O e U. E nunca use o cedilha no início das palavras. Coração. O cedilha antes da vogal A. A palavra cansaço. O cedilha vem antes da vogal O. Açúcar. O cedilha vem antes da vogal U. E os sons da letra X? A letra X tem muitos sons diferentes. Vamos relembrar. X com som de CH e X com som de Z. Vamos observar a escrita das palavras. Bruxa é escrito com X e tem som de CH. Caixa, lixo, faixa. Palavras que são escritas com X, mas o som é de CH. Agora vamos ler o exemplo de palavras escritas com X que tem som de Z. Exame, exato, exagero, exercício. X com som de S, apenas um S. Faremos a leitura. Texto, explora, extremo, cesta. E agora X com som de SS. Vamos fazer a leitura. Máximo, auxílio, próximo e trouxe. X com som de CS. Anexo, fluxo, táxi, reflexo. Também temos exemplos de X que não tem som. Observe. Excelente, exceção. Tem a escrita do X nessas duas palavras, mas não identificamos o som do X. E para encerrar a nossa aula, também estudamos gênero textual, a notícia impressa. Notícia é um texto curto relativo a um acontecimento atual de interesse público. É transmitida pelos meios de comunicação social em formato oral ou escrito. A notícia é vinculada pelos principais meios de comunicação. Pode ser por meio da televisão, do rádio, do jornal, das revistas ou de outros meios de comunicação que não foram citados aqui, mas que você conhece. Então, na notícia, nós temos o nome do jornal, temos o título da manchete, que vem com letras destacadas, na maioria das vezes com letras maiúsculas. Tem o corpo da notícia, que é respondendo aquelas perguntas: o que, quando, por quê, para quê, como aconteceu. A notícia também possui a imagem que representa o conteúdo da notícia. Bom, é hora de respirar fundo e se concentrar para fazer a prova. Boa sorte, meus queridos alunos! Um abraço no coração de cada um.